Aleluia. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Aleluia. Penúltimo dia, irmãos. Oh, glória. Literalmente, oh, glória. Que vitória, que conquistas nós chegamos até aqui. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: parabéns. Você está vencendo. E vai valer a pena. Fala para ele, vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Cada semente que a gente tem lançado, que a gente tem plantado, nós vamos colher em nome de Jesus. Se coloca de pé, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fecha os teus olhos já, vamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor, amém? Que Ele é o dono deste lugar, Ele é o dono deste culto. Ele é o dono da minha vida e da tua vida. Senhor, eis-nos aqui, Pai, a tua igreja reunida, para te cultuar, para te adorar, Senhor, para te louvar e render a ti ações de graça, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que ainda vai fazer. Nós queremos já, Senhor, te agradecer em forma de adoração, Deus, porque tu és bom. Tu tens sido tão bom, Senhor, tão misericordioso sobre nossas vidas, ó Pai. Podemos ver a tua bondade, temos visto a tua grandeza, a tua fidelidade sobre nossas vidas todos os dias, Senhor. E nesse dia, mais uma vez, a tua bondade nos alcançou, a tua misericórdia nos alcançou e nos permitiu chegarmos até aqui, Senhor. Então nós podemos dizer: Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos sustentou o Senhor e vai continuar nos sustentando, nos ajudando. Toma o teu lugar, Senhor, neste culto. Toma o teu lugar, Espírito Santo de Deus, sobre cada coração. Aonde houver, Senhor, o coração aberto, Espírito Santo, age, enche, transporta da tua glória, da tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que possamos sentir a tua presença, Senhor. Que possamos sentir, Senhor, o teu fogo, a tua unção neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. A minha vida Ele governa. Você pode declarar: a minha vida Ele governa. A minha vida Ele governa. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. Declare: a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. Deus
Aplauda Ele, aleluia. Aleluia. Eita, glória. Aleluia. Aleluia. Somos livres, amém? Temos liberdade em Cristo Jesus. Amém? Somos livres. Aleluia. Oh, glória. Vamos adorar ao Senhor, né, irmãos? Não vamos deixar nada nos atrapalhar. Amém? Que nada venha frustrar, nem interferir na nossa adoração ao Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus maravilhoso. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito. Eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão e por ti eu grito. Eu sou livre. Livres pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Oh, glória. Aleluia. Que nesse lugar o Senhor encontre os verdadeiros adoradores. Amém. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aqueles que o adoram independente das circunstâncias. Aquele que o único desejo, o único intuito é honrar e glorificar o nome do Senhor. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. O nosso desejo era estar mais perto de ti, mais perto de ti, Senhor.
te adorar. Tudo que há em mim ofereça a Ele. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei. Se não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Declare perto, quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me deixe adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
Senhor leva a sério, querido, nossa adoração. Muitas das vezes nós não entendemos, não prestamos atenção naquilo que nós declaramos para o Senhor. Mas é muito mais do que letras de uma canção, é muito mais do que letras, palavras bonitas ou melodias bonitas. É uma oração, é aquilo que nós expressamos com verdade para o Senhor e Ele leva a sério. Então quando nós declaramos, Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias, Ele vai nos pôr à prova. Vai ter circunstâncias que nós vamos querer nos calar. Então Ele vai nos lembrar, Ele vai falar: ei, tu não disse que me louvaria, não importa as circunstâncias. Quando nós declaramos, Senhor, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, eu não vou largar a tua presença por nada. Quando nós pensamos em parar no meio do caminho, Ele nos lembra, porque Deus leva a sério aquilo que nós falamos. Então se você está adorando nessa noite, está declarando: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Vai vir circunstâncias difíceis em que você vai querer se calar, você não vai ter forças para adorar, e o Senhor vai te cobrar, Ele vai te lembrar: ei, me adora porque você disse que me louvaria, independente das circunstâncias. Então se tiver que chorar, continua adorando. Se tiver que sorrir, continua adorando. Não importa, não importa as circunstâncias, permaneçam adorando, porque é tudo que temos, querido. Adoração é tudo que temos para oferecer a Ele. E aonde o inimigo mais se levanta para tentar nos impedir, aonde ele mais tenta nos calar, porque Ele não quer que nós adoramos, Ele não quer nos ver glorificando. E quando nós nos calamos, Ele sorri, e o Senhor se entristece. Então que nós possamos levar a sério aquilo que declaramos ao Senhor: eu te louvarei, Senhor. Que sejamos como Abacuque, mesmo que tudo se acabe, mesmo que tudo vire seca, mesmo em tempos difíceis, todavia eu permanecerei, me alegrando diante de Ti, permanecerei te adorando, Senhor. Essa é a arma que nós temos, querido. Essa é a arma que nós temos. Então não baixe a guarda nunca. Nunca deixe de adorar, nunca deixe de clamar, nunca deixe de buscar, nunca deixe de render a verdadeira adoração ao Senhor, porque é uma forma de nós atrairmos a presença do Senhor para nós. Adoração, queridos, é a forma que nos aproxima de Deus, que nos faz sentir a presença dEle, que nos faz ouvir a voz dEle. Então não se cale, não se cale, não se cale. Eu adorarei somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Então você vai declarar com fé, em nome de Jesus: eu te louvarei. Somente a Ti, Jesus. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Uma boa noite a você que nos assiste também na live.
não deixe de compartilhar essa live aí para abençoar a tua família, abençoar seus amigos e quem você ama. As crianças... Estenda suas mãos em direção a elas, vamos estar abençoando as crianças. Pai amado, nós colocamos cada criança nas tuas mãos, cada vida na tua presença. Te pedimos, Espírito Santo, esteja abençoando elas, orientando, que elas possam receber a palavra do Senhor no coração delas, que a palavra do Senhor semeada no coração delas possa crescer, produzir frutos, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a saúde delas. Abençoa elas na escola, abençoa em casa, Pai, livrando de todo mal, livrando de todo perigo, livrando de todo ataque do maligno, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada criança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. 11º dia da campanha, estamos aí consagrando o nosso mês de novembro ao Senhor. Glória a Deus. É uma alegria se você esteve aqui todos os dias da campanha. Se não esteve, é muito bom ter você com a gente aqui nessa noite e que a gente possa continuar até o fim. Amém? Irmãos, abra comigo em 2 Coríntios 13, versículo 14. Último versículo de 2 Coríntios. Se você encontrou, já se coloca de pé para a gente ler junto. Se não encontrou, pode pôr de pé também, que a gente vai ler junto aqui. Segundo Coríntios 13, versículo 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós te agradecemos por estar aqui essa noite. Espírito Santo, eu te peço, traga uma palavra revelada a cada coração, Senhor amado. Nós precisamos de ti, precisamos da tua palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo o levante do inimigo, eu repreendo agora toda distração que Satanás tenta colocar na mente e no coração dos meus irmãos, trazendo à memória preocupações, trazendo à memória problemas externos. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora toda seta, todo dardo inflamado do maligno, todo bloqueio mental, está repreendido em nome do Senhor Jesus. E eu clamo, Pai, quebrantamento a cada coração, Pai, que em nome do Senhor Jesus, cada coração se torne um solo fértil, onde a palavra semeada vai crescer e produzir muito fruto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Esse versículo aqui que a gente leu, eu vou ler ele de novo. A gente sempre ouve ele no final do culto, quando o pastor dá a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, em algumas versões a consolação também, sejam com todos vocês. É muito comum a gente ouvir isso no final do culto. A gente faz assim, a gente fecha o olhinho e a gente recebe a bênção apostólica. E a gente ouve isso como se fosse algo que faz parte da liturgia do culto. É simplesmente alguma coisa que o pastor fala depois do culto e a gente fecha o olho e abre as mãos para receber, sem entender muito bem o que está sendo dito, sem entender muito bem a bênção que está sendo liberada sobre a igreja. E é isso que eu quero trazer essa noite. Porque muitas vezes nós negligenciamos a instrução que existe aqui nesse versículo. Paulo, por diversas vezes, ele termina as cartas dele com a bênção apostólica, instruindo os irmãos a respeito da graça do Senhor Jesus, do amor do Pai e da comunhão do Espírito Santo. E com o tempo a gente perde a compreensão do significado dessas três doutrinas da palavra de Deus.
E quando a gente perde a compreensão do que a Bíblia está falando, a gente deixa de receber dessas bênçãos. Já percebeu isso? A gente deixa simplesmente porque a gente não reflete sobre o que está sendo dito aqui no culto. E algo que a bênção apostólica faz, ela revela a forma que todo cristão deve se relacionar com cada pessoa da Trindade. Está falando aqui de Deus o Pai, está falando aqui do Filho, e está falando aqui do Espírito Santo. Cada uma das pessoas da Trindade está revelando como é que nós nos relacionamos e quais as bênçãos que nós adquirimos ao nos relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso essa noite. A Bíblia fala da triunidade de Deus. A Bíblia fala que Deus é um só. Lá em Deuteronômio 6:4 tem o Shema, que é um dos textos áureos da palavra de Deus, que diz: ouçam, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Só existe um Deus. Só existe um Deus. Deus é um só. Só que ao mesmo tempo a Bíblia diz que fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de 3 pessoas distintas. O Pai é 100% Deus, Jesus é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. 3 pessoas, cada uma é 100% Deus, mas ao mesmo tempo há um Deus só. Isso está além do nosso entendimento, está além da nossa mente. Não tem como a gente entender isso. Talvez, eu não sei se você veio de alguma outra religião, de alguma outra interpretação da Bíblia. Tem algumas pessoas que acreditam que Deus de certa forma, se apresenta como Pai, depois ele se apresenta como Filho, e depois ele se apresenta como Espírito Santo. Essa interpretação está errada. Tem pessoas que dizem que Deus é só o Pai, Jesus é tipo um semideus, e o Espírito Santo é tipo uma energia, uma força. Está errado também. Se alguém te explicar dessa forma, não aceite. Está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala de um Deus. A Bíblia fala que o Pai é Deus, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que ao mesmo tempo, cada um é uma pessoa distinta. O Pai se relaciona com o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, o Espírito Santo revela o coração do Pai. Cada um é uma pessoa, cada um é 100% Deus, mas há um só Deus. Você não entende, eu não entendo, ninguém entende, mas quando a gente chegar lá no céu e a gente olhar para Ele, a gente vai entender. Amém? Eu quero te falar o seguinte: o seu Deus está além do seu entendimento. A sua mente não consegue entender o seu Deus. Se alguém tentar te explicar Deus, a Trindade, a doutrina da Trindade, assim, de uma forma que parece que faz sentido, pode ter certeza que explicou errado, porque está além do nosso entendimento. Deus não cabe na nossa mente. Cabe a nós adorar a Deus e reconhecer o que a palavra está revelando. Amém? Cabe a gente crer na palavra. Primeiro a gente crê, e no dia que a gente olhar para Ele face a face, aí a gente vai entender. Enquanto isso, nos resta a fé. E o fato é que a Bíblia falando das 3 pessoas da Trindade, do Pai, do Filho, Jesus e do Espírito Santo, ela está falando aqui que nós precisamos cultivar um relacionamento com cada um deles. Porque muitas vezes nós desenvolvemos um relacionamento só com o Pai. Nós só vemos Deus. E a gente esquece de se relacionar com Jesus. Muitas vezes a gente tem uma vida com Jesus. A gente ouve, a gente ora a Jesus, mas a gente negligencia e deixa a pessoa do Espírito Santo de lado. Muitas vezes a gente trata o Espírito Santo como se fosse só uma energia, como se ele fosse algo, uma unção, alguma coisa do tipo: ei, o Espírito Santo é Deus, é o teu Senhor, Ele é teu amigo, Ele quer se relacionar contigo, Ele quer falar com você. O Pai quer falar com você, Jesus quer falar com você. Não negligencie nenhuma das pessoas da Trindade. Converse com o Pai, converse com Jesus e converse com o Espírito Santo.
E por nós negligenciarmos talvez algum deles, nós muitas vezes perdemos as bênçãos que eles podem nos dar, que o Pai pode nos dar, que Jesus ou o Espírito Santo pode nos dar. E o fato é que cada um deles trabalha de uma forma distinta. O Pai trabalha de uma forma, Jesus trabalha de outra, e o Espírito Santo trabalha de outra forma. E a gente precisa se relacionar com Deus para receber as bênçãos que Deus pode nos dar. Paulo, aqui na bênção apostólica, ele fala a respeito da bênção que Jesus pode nos dar, que é a graça. Jesus morreu na cruz, e essa é a graça dele. Todas as bênçãos, a graça de Jesus diz respeito a todas as bênçãos que recebemos através da morte e ressurreição de Jesus. Aquilo que Ele pode te dar por ser o seu Salvador. Também fala do amor do Pai, diz respeito a todas as bênçãos que recebemos como criaturas e como filhos de Deus. Porque os homens, quando ainda não entregaram a vida para Jesus, são apenas criaturas. Por quê? Porque Deus é o Criador. Mas a Bíblia diz que a partir do momento em que nós nascemos de novo, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus por adoção. Ah, todo mundo é filho de Deus? Não, nem todo mundo é, só quem nasceu de novo. Aí você recebe as bênçãos de criatura, porque Ele é o Pai, Ele é Deus que abençoa os justos e os injustos, mas ao mesmo tempo você recebe as bênçãos de filho. E também fala da bênção da comunhão com o Espírito Santo. Isso diz respeito a tudo aquilo que a gente recebe através de um relacionamento diário com a pessoa do Espírito Santo. E nesse ano, você vai desenvolver um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você vai se batizar, você vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é de Deus, você é do Deus triuno, você é do Senhor. Então desenvolva um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, amém? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa aqui que Paulo diz é a respeito das bênçãos que nós recebemos aqui, ó, que a graça do Senhor Jesus Cristo. E antes, só para mim dar um pano de fundo, diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Porque é muito comum a gente achar que a vida com Deus é para algumas pessoas. Não, porque a vida com Deus é para aquele pastor mega ungido, é para aquele missionário lá que tem um nível de unção, é para aquele monge que vive orando dentro da caverna 24 horas por dia, já faz 40 anos que ele está lá dentro daquela caverna, come pão uma vez por semana. Não, ele tem uma vida com Deus. Eu, no meu dia a dia, eu na correria, eu tenho um trabalho, eu tenho um filho, eu tenho esposa para cuidar, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não consigo, não. A palavra está falando que a comunhão com Deus, a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo deve ser para todos. As bênçãos da intimidade com Deus é para todos. Então todos nós precisamos desenvolver essa comunhão diária com o Senhor. E a primeira, e ele começa aqui falando a respeito da graça de Jesus. E por que ele começa falando da graça de Jesus? Porque não tem como nós desenvolvermos uma intimidade com o Pai, com o Espírito Santo, sem antes a gente ir até os pés da cruz. Sem antes a gente ir até Jesus, ser limpo, perdoado e salvo por Ele. Para a gente entrar no reino de Deus, para nós entrarmos e desfrutar da bênção de filho de Deus, primeiro a gente precisa entregar a nossa vida para Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Você vai fazer isso se ainda não fez. E se fez, mas sem entregar 100% o coração, você vai entregar o seu coração 100% para Jesus. Nada para você, tudo para Deus.
A primeira bênção que a gente recebe quando a gente vai até Jesus é o perdão. Por que a gente precisa do perdão? Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. A Bíblia diz que o nosso pecado atrai a ira de Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, diz que do céu Deus manifesta a sua ira contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Deus está irado contra todo pecado. A gente costuma falar hoje em dia que só pregar que Deus é amor, não. Deus é justiça e nós somos pecadores. Nós merecemos o castigo de Deus. Nós merecemos ser condenados. Por quê? Porque a Bíblia diz que o nosso pecado é inimizade contra Deus. Aquele que é amigo do mundo, amigo do pecado, amigo da carne, é inimigo de Deus. Está em 1 Pedro. Então, se a gente, com o nosso pecado, a gente é inimigo de Deus, se com o nosso pecado a gente ofendeu a Deus, a gente precisa o quê? De perdão. Se alguém te ofendeu, lembra, puxa na memória aquela pessoa que te ofendeu, que um dia fez mal para você, te prejudicou. O que ela precisa para você voltar a ter amizade com ela? Perdão. Que ela chegue até você e peça perdão. E foi isso que Jesus proveu para a gente na cruz. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que nós éramos culpados, mas Ele levou sobre si a nossa culpa. A Bíblia diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele. Muitos olharam e pensaram que Jesus estava sendo castigado por causa dele mesmo, por causa dos próprios pecados. Talvez ele tivesse feito alguma coisa de errado, mas a Bíblia diz que verdadeiramente ele tomou sobre si a minha e a sua culpa. Sabe, a gente nem tinha nascido ainda, ninguém de nós tinha nascido quando Jesus foi crucificado, mas ainda assim ele já levou sobre si a nossa culpa. O pecado que a gente cometeu ontem, Jesus já pagou o preço faz tempo. O pecado que a gente vai cometer amanhã, Jesus já pagou o preço para nos perdoar faz tempo. Existe perdão para a gente. Existe perdão para você. Aquilo que você fez, que ainda assim fica se remoendo, se culpando, que vem à memória. Talvez você tenha se convertido faz tempo, entrega a tua vida para Jesus faz tempo, mas ainda assim não consegue se perdoar, não consegue encontrar a paz por alguma coisa que fez lá no passado. Jesus já perdoou. Ele já levou sobre si. A Bíblia diz em Efésios 1:17, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. O sangue de Jesus vai te limpar do seu pecado, vai te purificar. Isso nenhum outro Deus, de nenhuma outra religião oferece o que só Jesus pode dar, o perdão de pecados. Outras religiões fazem a pessoa ficar se auto-afligindo, pagar preço, pagar indulgência. Jesus oferece o perdão dele de graça, porque ele já pagou o preço. E se a gente pecar, quero falar o seguinte, nós temos um advogado junto ao Pai. E essa é uma das bênçãos que nós não podemos deixar de ter em mente. A gente precisa lembrar, Jesus está aqui para nos perdoar diariamente. Porque eu já ouvi pessoas falando o seguinte, depois que você se batizou, depois que você entregou a sua vida para Jesus, você se batizou, morreu para o velho homem, se limpou, se você pecar de novo, aí não tem jeito mais. Eu quero te falar o seguinte, não é para viver no pecado. João diz isso lá na primeira carta dele. Ele diz o seguinte, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Não é para pecar, não é para desobedecer a Deus. Mas, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Não é para pecar, a gente está aqui se esforçando para viver em obediência a Deus, para viver de acordo com a palavra dele. Mas, se deslizar, se a gente pecar, a gente tem um advogado por nós. Jesus está sentado à direita do Pai. Se você chegar para Ele e falar, Senhor, eu pequei, eu fiz isso, dá um nome para Ele. Senhor, eu pequei e eu me arrependo. Eu fiz isso aqui, mas eu me arrependo pelo que eu fiz, Senhor.
Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai olhar para o Pai, mostrar as mãos dele furadas e falar: Pai, está pago. Perdoa. Ele já pagou o preço. Ele já garantiu perdão para você. E o perdão dele é uma oportunidade que a gente tem para ir lá e fazer diferente. Você acabou de fazer besteira. Acabou de fazer algo errado. Vai até Jesus, pede perdão. E aí você recebe a oportunidade para fazer diferente. Para fazer o certo. Para honrar a Deus. Para glorificar a Deus com a tua vida. Em Jesus a gente recebe o que mais? Uma nova vida. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era desonesto, quem escondia a verdade, não esconde a verdade mais. A Bíblia diz: quem habitará o monte do Senhor? Quem subirá à tua presença? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e que não calunia o seu próximo. Aquele que mantém o juramento mesmo com prejuízo. Aquele que fala a verdade mesmo com prejuízo. Muitas vezes a gente vai ser prejudicado se falar a verdade. Mas eu quero habitar o monte do Senhor. Eu quero estar na presença dEle. Então, ainda que eu seja prejudicado, eu vou falar a verdade. A verdade vai me prejudicar, vão achar ruim comigo, vão me questionar, vão falar que eu fiz errado. Se eu fiz errado, eu fiz errado, então eu vou falar a verdade. Se eu traí, então eu vou falar a verdade. Se eu fui infiel, vou falar a verdade, eu vou me confessar e eu vou mudar o meu caminho, eu vou pagar o meu boleto. Nesse ano, a gente vai pagar o nosso boleto, amém? A gente vai assumir a responsabilidade por tudo aquilo que a gente fez e a gente vai pagar se necessário. Por quê? Porque a gente quer viver a integridade na presença de Deus. Nós queremos, a partir desse ano, viver para valer como homens e mulheres de Deus. Para valer mesmo. Até agora foi brincadeira, foi ensaio. Está na hora da gente viver para valer. Até agora, se a gente viveu como criança, está na hora de viver como homem e mulher adulto na presença de Deus. Maturidade. Para mudar a vida, para deixar aquilo que a gente fez de errado para o passado. Outra coisa, se a gente fez algo errado, a gente pode ser limpo. 1 João diz que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Porque toda vez que a gente peca, toda vez que a gente faz algo errado, a gente se suja. E por mais até que a gente seja perdoado por Deus, a sujeira continua em nós. A gente se sente sujo, realmente, porque de fato a gente está sujo. Porque não há quem não peque. E a Bíblia diz, lá em Mateus 5, versículo 3, que os limpos de coração verão a Deus. Mas como é que a gente vai ver a Deus se todo dia a gente está se sujando? Como é que a gente suja? Com pecado, às vezes a gente se suja com uma palavra que a gente fala que não deveria, com palavrão. Às vezes a gente se suja xingando alguém. Aquela palavra meio torta com a esposa, com o marido. Às vezes a gente se suja brigando com alguém na rua. Às vezes a gente se suja com uma desonestidade, com uma mentirinha, com um olhar. E está o tempo todo se sujando. Só que a Bíblia diz que só os limpos de coração verão a Deus. E a gente está se sujando. Só que a gente pode fazer o quê? A gente pode chegar até Jesus, se ajoelhar e confessar: Senhor, eu fiz mesmo, Deus, me perdoa, me limpa, me purifica. Igual Davi orou no Salmo 51, depois de ter feito a maior besteira da vida dele. Ele disse: Senhor, me limpa, me faz mais branco do que a neve. É o que Jesus faz com a gente. É a promessa dele. O sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça. Se você pecou hoje, se pecou ontem, corre para Jesus, chora na presença dele, confessa teu pecado, pede para ele te limpar, que ele vai fazer isso. Por causa de Jesus, a gente foi adotado como filho de Deus. Uma das bênçãos
da graça de Jesus que nós não podemos negligenciar é que você se tornou filho de Deus. Abre comigo lá em Gálatas 4, versículo 4. A gente não pode esquecer disso. Igual eu falei, a gente acha, não, todo mundo é filho de Deus, todas as pessoas é filho de Deus. A gente até brinca, eu também sou filho de Deus, né? Eu mereço descanso, mereço folga. Não, nem todo mundo é filho de Deus, só quem creu em Jesus. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir, de resgatar das trevas os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Jesus foi enviado para fazer com que eu e você nos tornássemos filhos de Deus. Então, independente se você é órfão, independente se seu pai te rejeitou, independente se seu pai não vale muito a pena, independente talvez se sua mãe está toda torta na vida, você é filho de Deus. Você tem um pai perfeito. Talvez você não tenha uma referência muito boa, paterna ou materna, mas você é filho de Deus. Essa é a tua família. Você ganhou irmãos também quando entrou para a igreja. Porque somos filhos de Deus, você ganhou uma família quando entregou a tua vida para Jesus. E a gente não pode negligenciar isso também. Que uma das bênçãos da graça de Jesus é a família, é o corpo. A gente não pode deixar a igreja de lado. A gente não pode deixar os nossos irmãos de lado. E uma das bênçãos que nós recebemos por meio da graça de Jesus é que nós recebemos autoridade e honra. Depois que Deus criou o homem e a mulher e disse, criaremos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra, e sobre toda a planta. Olha a promessa, Jesus disse que nós receberíamos autoridade para dominar sobre tudo aquilo. O homem tinha autoridade delegada por Deus para governar a terra. Só que aí depois que nós caímos, depois que nós comemos o fruto proibido, os nossos pais, Adão e Eva, comeram, perderam a autoridade. E a autoridade foi entregue para Satanás. E o que aconteceu? Nós que tínhamos autoridade para governar, passamos a ser governados. Tínhamos autoridade para governar sobre as plantas, e hoje em dia, o homem se tornou cativo de uma planta, de drogas, cigarro, bebida, é tudo planta, que faz com que a pessoa seja cativa. Aquilo que o homem deveria governar, está governando a vida dele. Aí a gente é governado por drogas, por bebidas, por vícios, por transtornos, por manias, por hábitos. A gente é governado pelo pecado, governado por tudo aquilo que nós deveríamos governar. Aquilo que é bom se tornou mal, porque está dominando a nossa vida. Só que aí o que Jesus vem? Jesus vem tirar a autoridade do diabo. Na cruz, Jesus pagou o preço para que a gente fosse liberto. Aí ele diz o seguinte: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus recebeu a autoridade. O que ele fez? Ele entregou para a igreja. Ele entregou para você. Jesus entregou. Se antes você vivia debaixo da escravidão de alguma coisa, a partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você recebeu a autoridade para governar aquilo que te escravizava. Você pode pegar o seu cigarro e mandar ele para longe, que você não precisa mais dele. Você pode pegar a cachaça e mandar para longe, que você não precisa mais dela. Você pode pegar a droga e mandar embora, que você não precisa mais disso. Acabou. Você pode dizer não para o seu pecado. Quando é que eu vou conseguir me libertar? A partir do momento que você entender essa bênção que eu vou te falar agora. Efésios 2, versículo 6. Diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. Nós estávamos mortos em ofensas, em pecados. Todos nós estávamos mortos debaixo da escravidão
do mal, de Satanás, mas nós fomos ressuscitados com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Talvez você não está entendendo o que esse versículo está falando. Eu vou te falar onde é que você está. Sabe onde é que você está sentado? Olha aí, você está sentado em cima de uma cadeira de plástico. Você está sentado numa cadeira de plástico na Igreja Batista Peniel, no Perequê-Mirim. É onde você está fisicamente. É aí que você está fisicamente. Mas eu quero te falar o seguinte: se você entregou a tua vida para Jesus, se você nasceu de novo, você agora, nesse exato momento, você espiritualmente está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Você está com Ele. Jesus está sentado. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou e Ele se assentou, Ele subiu ao céu e Ele se assentou ao lado direito do Pai. É exatamente nesse lugar que você está sentado agora espiritualmente. Ele está acima, o nome dele está acima de todo nome. Nada está acima de Cristo. Você está do lado de Jesus. Não tem por que nada estar acima de você. Não tem por que nada te dominar mais. Levanta tua mão. Levanta a tua mão. Não tem por que nada te dominar mais. Jesus está te libertando a partir dessa consciência. Receba agora a liberdade em Cristo. Receba agora a consciência de onde você está. Repete comigo: eu estou assentado nas regiões celestiais. Pode dizer tchau para o teu pecado. Pode dizer tchau para aquilo que te aprisiona. Você está livre. Aleluia. Jesus disse também que Ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz que o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e por suas feridas nós somos sarados. Você recebeu a cura por meio de Cristo. Então, porque Jesus morreu lá na cruz, você pode ser curado da sua enfermidade hoje. Você pode receber a tua cura. Receba com fé. Nós recebemos a paz com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. A paz de Deus pode te preencher. Se hoje você não experimenta a paz, se hoje você não consegue encontrar paz, Jesus te oferece paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Lá em Lucas diz, lá no nascimento de Jesus, os anjos cantaram dizendo que por causa de Cristo há paz na terra para todos os homens. A gente gosta de ver lá no Natal, lá, os anjinhos, o coralzinho cantando da terra aos pequeninos, sei lá como que é. Essa é a verdade espiritual. Jesus veio trazer paz para os homens, paz com Deus. Você pode receber a paz de Deus por causa de Jesus. Aleluia. O versículo aqui ele continua falando que além da graça de Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos desenvolver diariamente, receber as bênçãos do amor de Deus, por meio de um relacionamento diário com o Pai. Isso diz respeito a todas as bênçãos que recebemos como criaturas e como filhos de Deus. Como criaturas, Deus abençoa todos os homens. A gente gosta de pensar que Deus está abençoando e olhando só para a gente. Não, Deus não está olhando só para a gente. Deus abençoa todos os homens. Paulo pregando lá aos cidadãos de Listra, um pessoal que estava longe de Deus, um pessoal que não ouvia Deus, ele disse o seguinte: Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Em Atos 14, versículo 13, ele diz: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e extrações frutíferas, mesmo eles estando longe de Deus, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Sabe quem é que dá alegria para a tua família? É Deus. Sabe quem é que dá alegria para a tua família quando recebe uma notícia boa,
quando um filho nasce, quando dá o pão de cada dia, é Deus. Ah, mas ele é ímpio, ele não está na presença de Deus, ele não quer nem saber de Deus. Deus quer abençoar, Deus se alegra em abençoar as pessoas. Ah, vamos nós agora como igreja, vamos abençoar só quem é crente. Vamos fazer o bem só para quem é crente. Negativo, Deus quer que a gente abençoe todo mundo. Por quê? Porque faz parte da alegria de Deus abençoar. Deus quer abençoar. Deus quer fazer o bem. Deus se alegra em dar o pão, até mesmo para o ateu. Quantas vezes você, quando estava longe de Deus, recebeu uma bênção de Deus, e às vezes não sabia nem para quem agradecer, seu coração se enchia de alegria, e você não sabia para quem direcionar a sua gratidão? Era Deus abençoando, dando testemunho dele. Porque no dia que você encontrou Jesus, você entregou a tua vida para Ele, você pôde agradecer todas as bênçãos que você recebeu, e que antes você não tinha agradecido. Você tinha muita gratidão para dar e você pôde direcionar sua gratidão para Ele. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que você fez. Eu não te agradeci, mas agora eu te agradeço. É o que Deus está fazendo com todos os homens. Ele abençoa por quê? Porque nós somos criaturas. Porque todo homem é criatura. E como Criador Ele quer abençoar as criaturas dele. Mas como a gente já disse, a partir do momento em que você entregou a tua vida para Jesus, a partir do momento em que você assumiu uma aliança com Deus, e se você não assumir essa aliança, você precisa assumir essa aliança para parar de ser criatura, para parar de conhecer Deus só como Criador, mas como Pai. Mas a partir do momento que você assumiu essa aliança, nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. Aí Deus vai te abençoar não como Criador, não como Deus, mas como Pai. E você vai experimentar, e você, se já fez isso, e tem experimentado as bênçãos de Pai. Uma das bênçãos que a gente recebe, que o mundo não pode dar, é a identidade de filho. Sabe, o mundo, ele oferece para a gente muitas identidades. Oferece várias identidades. A gente, muitas vezes, no mundo, a gente firma a nossa identidade a partir daquilo que a gente tem, a partir do nosso dinheiro, a partir do status, a partir, talvez, da família que a gente tem. Talvez o que define a nossa identidade é um detalhezinho bobo na nossa vida. Talvez beleza, talvez uma habilidade. Talvez a gente constrói toda a nossa identidade a partir de algo ruim. Eu fui ferido no passado e a minha identidade é essa, de ferido. Eu fui abusado e essa é a minha identidade. Alguém abusado. Algo de ruim aconteceu na minha vida no passado e a partir do momento a minha identidade se baseia a partir daquilo de ruim, do meu trauma. E eu não consigo avançar por causa daquilo. Eu sou um derrotado. Eu sou um perdido. Ou eu sou alguém muito bem sucedido. Eu sou alguém muito bem na vida, obrigado. E a gente define a nossa identidade a partir de algo externo. Algo que o mundo marcou em nós. Algo que a vida marcou em nós. Mas quando a gente se entrega para Jesus, a gente recebe uma nova identidade. A identidade de filho. 1 João 3 diz: como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você pode receber uma nova identidade, você é filho de Deus, você é filho do Rei. Você é filho de Deus. Essa é a tua identidade. Se algum dia alguém tentar te definir a partir daquilo que aconteceu no passado, se alguém tentar te definir a partir daquilo que você tem, que deixou de ter, por causa de uma habilidade, por causa de algo que tem acontecido, deixa de lado. A tua identidade é filho e filha de Deus. É isso que você é. Não se esqueça. E uma bênção que a gente pode receber, uma promessa que a gente pode receber, é que nós teremos do Pai tudo aquilo que nós pedimos.
Se você é filho, se você é filha, a alegria que Deus tem é de te abençoar, é te dar aquilo que você pede. Eu ainda não cheguei nesse ponto ainda, mas logo eu vou chegar. De poder dar para o meu filho aquilo que ele pediu. De ele pedir um brinquedo e eu poder comprar para ele. Dele pedir uma comida e eu poder dar para ele. Talvez a semana toda eu vou chegar cansado do trabalho, corrido, igreja, um monte de coisa para fazer, mas aí meu filho vai pedir: pai, no domingo de manhã, vamos na praia. E aí a minha alegria vai ser poder, no domingo de manhã, levar meu filho para a praia. Dar aquilo que ele pediu. Pai, eu sei que você está cansado, mas quando chegar, vamos brincar. Aí a minha alegria vai ser, mesmo cansado, sentar, me jogar no chão e brincar com meu filho. Essa é a alegria do pai, de dar aquilo que você pede, aquilo que você precisa. Porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa conquistar de Deus o direito de receber uma bênção. Não, porque eu preciso fazer uma campanha, eu preciso fazer uma oferta, eu preciso me sacrificar, eu preciso ir 7 dias no monte, orar de madrugada para receber a bênção de Deus. Ei, Deus já quer te dar. Ele já quer liberar para você essa bênção. Vai ter momento que a gente vai precisar sim, fazer uma campanha, precisar fazer um jejum, fazer um nível de renúncia maior, para a gente receber algo de Deus. Mas isso não diz respeito à vontade de Deus, isso diz respeito a nós. Porque muitas vezes a gente está tão cheio de nós mesmos, da nossa carne, da nossa vontade, que a gente precisa matar a nossa carne fazendo um sacrifício maior para poder receber a benção de Deus. Mas Deus quer dar, Deus quer abençoar, Deus quer fazer. Se a gente se quebrantar e estiver como criança, disposto a receber, Deus ele vai abençoar. Olha a promessa dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Em 1 João 5,14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Você chega até a presença de Deus confiante. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Se você pediu para Deus com confiança, pode já começar a agradecer, porque você já tem. Amém? Você já tem. Não chegou ainda, mas Deus está preparando. Não chegou ainda, mas Ele está preparando, Ele está trazendo. Você orou, você pediu, Deus já está fazendo. E algo que a gente não pode negligenciar é a nossa comunhão diária com o Espírito Santo. E o que diz isso? Diz respeito a todas as bênçãos que recebemos através do relacionamento diário com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo quer ter intimidade com você, Ele quer que você acorde e converse com Ele, Ele quer que no meio das decisões diárias, na vida a gente precisa tomar muitas decisões durante um dia, Ele quer que você consulte a Ele todos os dias. O Espírito Santo é o selo que Deus colocou em nós. Lá em Efésios 1, versículo 13 diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia que você vai ser levado ao céu. E Ele é quem nos dá a convicção de que nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz, lá em Gálatas 4,6, Deus nos enviou o Espírito do Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. É o Espírito Santo que fala lá no teu coração. Quando você chega na presença de Deus, Ele fala, Abba, Pai. Pai. Se você hoje não tem certeza se é salvo ou não, se você hoje tem dúvida da tua salvação, se você hoje tem dúvida de que é filho de Deus, você está precisando do Espírito Santo. Porque a partir do momento em que Ele entra no teu coração, você tem a certeza de que você é filho e filha de Deus.
E se você já tem o Espírito Santo, está faltando o quê? Você ouvir Ele. Porque Ele vai dar o testemunho lá no teu coração, lá no teu interior, de que você é filho de Deus. Está faltando ouvir o Espírito Santo. Ele está aí já. Ele está aí, te dizendo: ei, você é filho, você é filha. Não deixa o mundo te definir, não. Não deixa o teu pecado te definir, não. E no meio das decisões do dia a dia, a gente tem o Espírito Santo como nosso conselheiro. Jesus disse o seguinte: olha, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que lhes disse. Está confuso? No meio desse ano você vai ter várias decisões que vai precisar tomar. E vai ter momentos que você vai se sentir confuso e confusa. E você não vai saber o que fazer. Mas o Espírito Santo vai estar lá para te orientar e te guiar. Do teu lado, no teu coração, te falando: aí, é por aqui. Toma essa decisão. Não assine esse contrato. Corta relacionamento com essa pessoa. Fala com essa pessoa. Libera perdão. Fica atento, fica esperto. Toma cuidado. Você vai começar a ouvir o Espírito Santo falando no teu coração. E vai chegar no momento em que ele vai começar a moldar o teu caráter. E ele vai começar a te dar vitória sobre o pecado. Gálatas 5, versículo 6 diz: por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque chega um momento em que você começa a se encher da palavra, se encher do Espírito, ouvir a voz dele. Aquilo que fazia, pecados que nós cometíamos, pequenas ou grandes coisas que nós fazíamos, de repente o Espírito Santo começa a constranger a gente. E ele começa a fazer nós entender que já não é para nós. Esse pecado já não é mais para mim. Isso aqui que eu faço, já não é mais para eu fazer. E se a gente fez, ele fala: ei, você fez errado, se arrepende. E a gente começa a se quebrantar. E ele começa a mudar a gente. Se coloca em pé. E ele vai começar a gerar em nós o quê? Ele vai começar a gerar em nós o fruto do Espírito. A Bíblia diz lá que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Talvez você precise disso, de mansidão. Calar a boca. Paciência. Domínio próprio. Eu não consigo, eu gasto compulsivamente. Eu faço coisas compulsivamente. O Espírito Santo vai começar a te dar domínio próprio. Por meio de um relacionamento diário com Ele. E é isso que Ele vai começar a gerar em você. Por meio da intimidade de um relacionamento. Mas nós não podemos negligenciar isso. Simplesmente tratar o Espírito Santo como se fosse uma energia. Tratar o Pai como se fosse alguém distante. Não. O Pai não é um Deus distante, não. Ele é o Pai que te ama. Se relacione com o Pai para você desfrutar do amor dEle. Jesus não é alguém que morreu na cruz faz tempo. Não. A morte de Jesus lá na cruz e a ressurreição dele garante bênçãos hoje para você. Comece a desfrutar. Desfrutar do que Deus tem para você. Nesse ano vai ser um ano em que a gente vai desenvolver uma intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo num nível mais profundo. Feche seus olhos. Espírito Santo, fala com Ele. Nós queremos te ouvir, Senhor. Fala com Ele. Espírito Santo, nós queremos ouvir a Ti. Queremos desenvolver um relacionamento com o Senhor. Pai, nós queremos desenvolver um relacionamento contigo. Contigo, Jesus. Diário. Ouvindo a Tua voz. Recebendo o perdão do pecado. Espírito Santo, comece a convencer o meu irmão, a minha irmã, mudar o coração, mudar o caráter, comece a transformar por meio da Tua palavra, por meio da Tua voz, fala no coração de cada um deles, traga a revelação da Tua palavra, para entender que a Bíblia não é brincadeira, para entender que a vida com Deus não é brincadeira,
não é para ser vivida de qualquer jeito, não, é para ser vivido para valer. Espírito Santo, se algum de nós tem vivido uma vida cristã de brincadeira, não tem levado a sério o evangelho, não tem levado a sério a palavra, não tem levado a sério a oração, não tem levado a sério a santidade, que em nome de Jesus a gente começa a ouvir a tua voz nos chamando a um nível maior de compromisso, a um nível maior de seriedade na tua presença. Pai amado, nós queremos conhecer o teu amor, conhecer, Pai amado, as bênçãos de filhos. Nós queremos, Pai amado, esse ano orar e ouvir resposta de oração, Pai. Nós queremos, Jesus amado, vitória sobre o nosso pecado, quebrantamento, transformação para viver uma nova vida, Pai. Oh, Espírito Santo, fala com Ele agora. Deixa Ele tocar o teu coração. Deixa Ele tocar o teu coração. Fala com Ele. Espírito Santo, vai, encontra liberdade aqui na minha vida, Pai, encontra liberdade. Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor, muito mais, Senhor amado. Espírito Santo, enche o coração do meu irmão, a minha irmã, batiza, renova, transforma, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, nós te clamamos, Senhor amado, faz a tua obra, aquilo que só o Senhor pode fazer. Leva-nos a um novo nível de compromisso com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, o que foi ministrado aqui é muito sério. Porque nós, como filhos, nós estamos afastados do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E congregando. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você que, como filho, está afastado dele, dos caminhos dele, e quer retornar como filho. Pastor, eu tenho andado afastado, eu tenho feito as minhas vontades, eu tenho, na linguagem popular, me desviado dos caminhos do Senhor. Mas eu tenho um desejo de voltar aos braços do Pai e servi-lo totalmente em intimidade, relacionamento, comunhão. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma nova aliança e quer voltar aos braços do Pai, o que foi ministrado aqui? Receber a identidade que você perdeu, aquela identidade. Pastor, eu quero voltar, quero ser a identidade de filho. Filho do Pai, filha do Pai. Tem alguém nessa noite aqui? Você levanta a sua mão, pastor, eu quero. Ninguém? Vamos continuar insistindo nos próximos cultos, amém? Porque Espírito Santo, Deus que ministra teu coração, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus pelo mês de novembro, glória a Deus. Mês de novembro, meu irmão, que foi ministrado aqui, não é mais tempo de ser meninos, no entendimento, mais maduro. Não é mais tempo de ficar dizendo, ele não fala comigo, ela não fala comigo, ela é assim, ele é assim, não é mais tempo disso. É tempo de entendimento da Bíblia e ser maduro e resolver os problemas assumindo a responsabilidade, amém? É tempo de ir maduro no entendimento, madurez no entendimento, no conhecimento e colocar em prática. Em nome de Jesus, para que você venha obter sucesso em todas as áreas da tua vida, meu irmão, é você conhecendo a palavra de Deus, é você conhecendo o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós vamos orar, consagrar o mês de novembro, as tuas ofertas, a tua semeadura também. Eu quero que você direcione também de novo a sua mão, a sua casa. Em nome de Jesus, que possamos ter essa comunhão em nossa casa, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e entender a natureza divina. Escute, foi dito, você está sentado no mundo espiritual em Cristo Jesus.
Você é participante, meu irmão, de toda a natureza divina. Você é participante. Direciona agora as suas mãos à sua casa. Você é o nome de Jesus. E declare sobre a tua família, sobre a tua casa, as bênçãos dos céus, tudo que pertence, tudo que está no mundo espiritual, em nome de Jesus Cristo. E ore agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, nós consagramos o mês de novembro a Ti, Senhor. Todo mal que tem penetrado, todo mal que tem atacado as famílias, todo mal que tem atacado o pai, a mãe, a esposa, os filhos, amado, jogando desânimo, tristeza, preguiça espiritual, desânimo espiritual, ó Deus amado, falta de entendimento, que não compreende a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, esteja em toda parte de nossa casa, na sala, no quarto, no banheiro, na cozinha, tudo que nós fizemos, ó Deus, venha ser para te glorificar, te exaltar, em o nome de Jesus Cristo. As nossas palavras venham te louvar, as nossas atitudes venham te glorificar, em o nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, ajude os teus filhos, ajude-nos, ó Deus, no nome de Jesus, e milagres, sinais, prodígios venham seguir o teu povo, venham seguir os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus amado, eles vão estar colhendo o mês de novembro, tudo que eles têm semeado nesse ano de 23, no nome de Jesus Cristo, onde as cadeias vão cair por terra, vão ser quebradas, os grilhões, as amarras, os ferrolhos, em o nome de Jesus Cristo, uma liberação profética sobre os teus filhos, um poder sobre os teus filhos, no nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, é no nome de Jesus que nós pedimos ao Pai a atuação do reino dos céus sobre o mês de novembro, no nome de Jesus. Obrigado pelas ofertas, Deus amado, dando habilidade aos teus filhos profissionalmente, crescimento financeiro, em o nome de Jesus, sustento financeiro aos teus filhos, a prosperidade aos teus filhos, para abençoar os necessitados, abençoar aqueles que precisam, e os teus filhos vão ser benditos no nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia e a tua compaixão. E amanhã nós estaremos aqui, Senhor, com o teu povo, a tua congregação, para encerrar esses 12 dias, Espírito Santo, e dar continuidade no propósito divino, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua bondade, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Assim, Senhor, leva os teus filhos em paz, baixa a tua proteção, baixa a tua unção, o teu poder, livra o teu filho do mal, do peligro, dos acidentes, das enfermidades, traz cura, restauração, o corpo dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo.